tentar falar mais alto. Estão ouvindo? Amém. O Eric, como ele deu o início, né? Eu combinei com o Eric. O Felipe falou para mim falar mais baixo, que vocês vão ter que vir. O Eric comunicou para vocês que nesse mês, e talvez a gente vai entrar no outro, né? Nós vamos estar falando sobre Gênesis. E para mim coube a porção do capítulo 4. E eu queria dizer para vocês assim, que eu fiquei muito feliz. Som. Obrigado. Já me fala que o penúltimo inimigo a ser vencido é o som, né? Amém. Então eu fiquei muito feliz porque o capítulo 4 ele tem assim umas pérolas aqui tremendas e eu gostaria que você prestasse atenção. E até eu queria pedir para você ter paciência comigo, que eu dividi no meio Nós vamos falar hoje, capítulo 4, dos versos 1 a 16. E na próximo domingo eu quero terminar do 17 ao 26. Por quê? Primeiro, a gente vai ver no capítulo 4 algo assim terrível, que logo após o pecado ter entrado no mundo através de Adão e Eva, a gente começa a ver a consequência do pecado. E depois, no próximo domingo, eu quero falar assim de cidades que foram construídas através do coração perverso do homem. A proposta de Deus era que todos nós morássemos num jardim de benesses, mas pelo erro do homem, nós estamos vivendo hoje onde o mal tem imperado, mas pela graça do Espírito Santo nós temos vencido. Amém. Amém, queridos? E eu queria orar. Podemos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti a Tua graça. Senhor, nós Te louvamos por esse dia tão bonito que fez hoje, um dia maravilhoso. Obrigado por este calor que aquece os nossos corações, mas também nos cansa, nos distrai. E eu quero pedir a Ti, ó Espírito Santo, permita que nós estejamos atentos à Tua palavra. Tira toda a distração, tira toda a inquietação, tira todo o cansaço, que nós possamos receber da Tua palavra. Eu rogo a Ti, Espírito Santo, nos capacita esta noite. Abre os nossos ouvidos, queremos compreender aquilo que o Senhor tem para ensinar às nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu queria dar um tema para essa mensagem: o coração por trás da oferta. E eu queria pedir para alguém com a voz bem forte assim, ler para nós Gênesis capítulo 4, do verso 1 a 16. Quem pode ler? Bem forte, bem alto. Gênesis 4, 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. 2. Deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. 3. E aconteceu a cabo... Só um momento, Norberto. Os irmãos estão prestando atenção,
por favor, presta atenção nos detalhes. Qual era a profissão de Caim, a profissão de Abel, que nós vamos conversar bastante hoje sobre isso. Presta atenção, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Obrigado, Norberto. O título número 2. Deu a luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas a da sua gordura, e apresentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não aceitou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado já há porta. Sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deve dominar. Agora, o próximo. 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Até o 16. 10. E disse Deus: que fizeste? Agora o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força. Só um momento, Norberto. Vocês prestaram atenção ao versículo 12? Qual era a profissão de Caim? Não ouvi. Lavrador, agricultor. O que aconteceu com a profissão dele? Ele usa a força da terra, né? Vocês pegaram aí? Olha as consequências, amados. Todo pecado traz consequências. Aquilo que ele dependia como profissão, né, como sustento, o que aconteceu? Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Perdeu o seu meio de sustento. Perdão, Norberto. Continua. 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que as que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da tua face da terra, da tua face me esconderei. Serei fugitivo e vagabundo da terra, e será o que tudo aquele que me achar me matará. 15 agora. O Senhor, porém, disse: portanto, que qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou a terra de Nod, do lado oriental do Éden. Vocês percebem qual é a maior consequência do pecado? Nos afastar da presença de Deus. O texto termina aqui no verso 16 dizendo: retirou-se Caim da presença de Deus e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Só para dar um spoiler, né, do próximo domingo, vocês percebem que cidades vão ser construídas através de homens que não têm a presença de Deus. Então vocês veem que através desses homens é onde nasceu as nações que mais perseguiram o povo de Deus. E eu creio que até os nossos dias tem pessoas que descendem dessas tribos, dessas raças, desses povos que não andaram mais na presença do Senhor. Amém, queridos? Por isso eu queria dar o tema para essa primeira porção do capítulo 4, o coração por trás da oferta.
E eu gostaria que a gente pudesse entender, né, que Deus ele se agrada mais do coração sincero do que a aparência da adoração. E que somente a graça de Deus pode restaurar o coração que é dominado pelo pecado. Amém, queridos? Então, se a gente tomar como base o texto do capítulo 4, a gente vê a história de Caim e Abel. Essa história é uma das histórias mais conhecidas, né? Eu fui muitos anos professor de escola bíblica, então eu ensinei muito às crianças, né, sobre esse texto, mas eu queria dizer para você que muitos ensinam esse texto e cometem um erro teológico. Sabe por quê, amados? Porque dizem que Deus não se agradou da oferta de Caim porque era oferta de alimentos. E isso é um erro, porque não foi esse o motivo. Deus, ele se agrada. Se você quiser depois estudar, né, a gente não teria tempo para mim ler todos os textos aqui, mas eu convido você a estudar em Levítico, capítulo 2, capítulo 19, onde dá as instruções de como trazer a oferta de alimentos. Então, era comum, por exemplo, também no livro de Mateus, o Senhor Jesus fala da oferta do cominho, do açafrão, né, de alguns alimentos também, da canela, né, que era trazido para o templo, né. Então, o que eu queria que você estivesse atento é que não é por causa do tipo de oferta que Caim trouxe. Amém, queridos? Então, e uma outra coisa interessante é que esse texto ele vem logo após o ambiente da queda, no capítulo 3, né? Então a gente vê ali que o pecado entrou e Adão e Eva saíram errantes e constituíram famílias. E dentro dessa família tiveram Caim e Abel. E como eu falei no começo, a gente vai ver as consequências do pecado, né? E eu queria chamar a sua atenção, porque aqui fala de 2 irmãos, 2 ofertas, porém 2 corações. E se a gente perceber, né, ambos trouxeram ofertas ao Senhor, mas o texto diz que somente de Abel o Senhor se agradou. E sabe, amados, o que me chama a atenção aqui, que aí o pecado começou a mostrar a sua raiz. Sabe por que começou a mostrar a sua raiz? Caim começou a ter alguns sentimentos que são inseridos em nós. Que barulho é esse, Fita? Seu microfone está virado para o vidro e repete o som aí. Seu microfone está virado para o vidro. Mas eu estou na frente, não está? Mas você sai. É a hora que você sai. É o culpado, então me perdoem, amados. Perdão, filho. Sou eu o culpado. Vou tentar ficar parado aqui. É que eu estou empolgado, amados. Esse texto, essa madrugada, falou muito comigo. Então eu queria que você prestasse atenção que aqui começa a nos mostrar alguns sentimentos que o pecado vai injetando em nós. Alguém consegue falar um sentimento que o pecado conseguiu injetar em Caim aqui? Inveja, ciúmes. Vocês percebem? Caim começou a ter sentimentos que ele não tinha. Até agora a Bíblia não fala desses sentimentos, mas aqui começou. Então vocês percebem a consequência que o pecado trouxe. Então começou a ter inveja. E por que ele teve inveja? Porque o foco que a gente precisa prestar atenção nesse texto não é, como eu falei, o produto da oferta, mas é a condição como a oferta foi trazida ao Senhor. Para um pouco e pensa comigo. Abel, ele era alguém que cuidava de animais. Então nasceu aquele ovelhinho, eu não lembro o texto, fala que ele trouxe Primogênito. do rebanho, mas não fala o que, né? Ovelhas. Ovelha, obrigado. Então ela nasceu a ovelhinha, bonitinha, né? Quem gosta de animal sabe aquela coisa bonitinha e tal, né?
Hoje tem muitos, né, que gostam de animais, né? Então ele pegou aquele animal, e eu consigo entender isso, amados, porque às vezes a gente tem uma estima pelo animal, e a gente trata com carinho, dá aquela ração, que às vezes a gente não come um alimento tão caro, mas paga uma ração, né, que não é barato, né, Guilherme? Para os gatinhos, né? A gente compra a ração melhor, dá o melhor, né? Às vezes nós vamos no SUS, mas o doguinho vai no veterinário, né? Então vocês percebem o carinho como Abel tratou aquela ovelha, e ele trouxe ao Senhor do melhor. Caim não fez isso. Por que ele não fez isso? Como eu falei, Deus não é que ele não se agradou do tipo da oferta que ele trouxe, mas Deus sabia o coração, a intenção, o coração de Caim. Aí, em contrapartida, a gente percebe que começa a ter esses sentimentos, né? E o texto nos ensina que Deus não está olhando apenas para o que a gente faz, mas Deus está olhando para quem nós somos diante dele. Deus sabe, às vezes, a dificuldade que a gente tem com o dízimo. Nunca vi como pessoas têm dificuldade com o dízimo. O dízimo é do Senhor, é dele. E isso é algo que nós vamos acertar com ele. O dízimo é espiritual. Da mesma forma, a oferta. Às vezes a pessoa é dizimista fiel, mas tem dificuldade de dar oferta. Não consegue. Ou vice-versa. Então são situações que Deus ele não está olhando e não está preocupado. Amados, sinceramente, você acha que Deus está precisando do nosso dinheiro? Não. Vocês acham que ele precisa? Todo o ouro, toda a prata é dele. Deus faz o impossível acontecer, mas ele quer conhecer o nosso coração. Ele quer conhecer como que nós estamos em adoração, entregando aquilo que é dele. Então, dentro dessa primeira porção do capítulo 4, eu queria que a gente entendesse algumas verdades que está dentro desse texto aqui, para a gente entender como Deus ele enxerga o meu e o teu coração. Como ele enxerga. E como a gente deve responder a ele em fé. Amém? E a primeira verdade que eu queria destacar é que Deus se agrada do coração que o adora com sinceridade. A gente pode ver isso dos versículos 1 a 5, né? Então a gente percebe aqui a questão das primícias, né? E a diferença da forma de ofertar de Caim e Abel. E algo que me chama a atenção aqui é que os dois adoraram o Senhor. Os dois trouxeram oferta ao Senhor. Os dois. Mas, mais uma vez eu quero chamar a sua atenção. Deus não está preocupado com a oferta. Para de se preocupar com dízimo, com oferta. Se preocupa como está o teu coração. Porque Deus está preocupado com o teu coração. É isso que ele vê. Porque, como eu citei, falei, presta atenção, né? Presta atenção na profissão de cada um, né? Caim, ele era lavrador. Abel, pastor de ovelhas. Dois extremos, né? Ambos trouxeram as ofertas ao Senhor. Mas o texto diz assim: atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Alguém pode me dar um sinônimo, uma outra palavra para atentou? Que eu vou ter alguma outra versão aí? Deus olhou, prestou atenção, Se agradou. se agradou. Se agradou. Vocês percebem? Para um pouco, pensa comigo. Aonde está Deus? Deus está num trono de glória, em majestade, mas Ele está observando, atentando
se agradando daquilo que nós fazemos em adoração a Ele. Eu gosto muito daquele cântico que diz assim: em adoração eu me rendo a Ti. Eu fico imaginando, amados, Deus olhando a gente nesse momento. É manancial. A presença dele nos enche. Mas como nós respondemos, amados, deixa o Espírito Santo falar o teu coração, como nós respondemos a essa adoração a Ele. A diferença, como eu estou insistindo, e eu quero que você preste atenção nisso, não está no tipo da oferta. A diferença está no coração de quem oferece. Como que nós temos oferecido ao Senhor? Como nós temos oferecido ao Senhor? Sabe, eu fiz um desafio, né, que a gente está com uma dificuldade, mudamos, né? E a gente precisava mudar o tipo de cadeiras. E eu quero fazer um agradecimento aqui, amados, aos irmãos que ofertaram. Eu fico tão maravilhado, né, que eu coloquei para os obreiros, né, esse desafio de fazer o pedido nas igrejas domésticas, né? E, para minha surpresa, o valor veio assim, passou daquela expectativa que nós tínhamos das mesas. Sabe por quê, amados? Porque é um coração de adorador, que não está preso, que tem alegria em ofertar na casa do Senhor. E eu fiquei assim, eu quero agradecer aos irmãos, porque eu vejo assim, como é bom, né, a gente oferecer. É o coração de Abel. Como eu falei, o Abel deu o melhor para a sua ovelhinha. Deu o melhor. E essa ovelhinha ele deu ao Senhor. Ele tratou como o melhor e deu ao Senhor. Abel trouxe o melhor para entregar ao Senhor. É o melhor porque é o fruto de um coração que é rendido a Ele, que reconhece o amor do Pai por Ele, que reconhece todos os livramentos que às vezes a gente vê e às vezes a gente nem sabe, mas o Senhor está nos livrando, o Senhor está nos abençoando. Pela fé foi que a oferta de Abel fez a diferença. Quer ver uma prova? Eu quero que alguém leia Hebreus 11:4, por favor, em voz bem alta. Nós vamos começar a entender a diferença da oferta. O que motivou esse coração da oferta foi a fé que Abel tinha no Criador. Não é porque Abel foi concebido em pecado que ele perdeu a presença do Pai. Não é porque eu e você fomos concebidos em pecado que nós perdemos a presença do Pai. Amém, queridos? Deus é fiel. Achou? Alguém achou? Hebreus 11:4. É importante ler esse texto. O que diz o texto? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho do seu estômago, e por ela, depois de morto, ainda fala. Vocês percebem? Que coisa tremenda. Tem uma outra versão que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou a sua oferta. Embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Não é isso que o texto diz? A terra clama pelo sangue de teu irmão. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Amados, Deus se agrada da fé que é expressa com sinceridade.
Não num ritual vazio, não num erguer as mãos, mas vazio, sem sinceridade de coração. Ergue as mãos porque está todo mundo erguendo as mãos, abaixa a mão porque todo mundo abaixou as mãos, ajoelha porque todo mundo está ajoelhando, não ajoelha porque ninguém está ajoelhando. Amados, nós somos livres na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. O Senhor está vendo a fé que nós temos com sinceridade. Deus não aceita apenas um ato externo, mas a motivação interior, porque Deus conhece o nosso interior. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele conhece todas as coisas. O culto verdadeiro não começa no altar. O culto verdadeiro começa aqui, ó, no coração, que é rendido ao Senhor. Por isso que 1 Samuel 16:7 fala assim: o Senhor olha para o coração. O salmista diz assim: Senhor, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e livra-me. Eu fico pensando, né? O salmista não tinha PET scan, não tinha tomografia computadorizada, mas ele entendeu que precisava Deus esquadrinhar o coração, olhar cada pedacinho, porque lá no íntimo, num pedacinho onde, né, podia haver um caminho mau. E livra-me, Senhor. Isso é fruto de um coração sincero, amados, de um coração que é rendido ao Senhor. Quando o nosso coração não está em sintonia com o Senhor, o pecado encontra espaço, o pecado encontra brechas para agir. Aí ele começa a colocar ciúmes, inveja, contenda, competição. Amados, nós estamos em 2025. Estou certo ou não? É possível que ainda há competição entre irmãos? Competição por atenção dos pais, competição por amor da mãe, competição porque quer ser o melhor. Amados, o Senhor mandou a gente nos amar. Amar. E sabe por que nós podemos amar como Ele nos amou? Porque Ele nos amou primeiro. Amém. Então o amor a gente alcança, porque Ele nos concedeu esse amor. E assim, é triste esse relato de Caim e Abel. É triste, porque revela o poder destrutivo do pecado e que continua trazendo, destruindo relacionamentos, destruindo amizades, destruindo a vida de pessoas. E o Senhor nos chamou e colocou em nós a necessidade de ter um coração rendido a Ele, um coração que necessita do seu amor, do seu afeto. Amém, queridos? Amém. Mas não para aí. Tem uma segunda verdade que eu queria chamar a sua atenção nessa tarde. Deus nos adverte. Deus nos dá presta atenção. Deus nos chama, nos chacoalha. Porque o pecado está aí. E Ele quer nos ensinar a vencer o pecado antes que o pecado nos destrua. É triste ver, eu fico imaginando, amados, nós hoje não temos o privilégio que Caim teve. Caim teve um diálogo com o Senhor, e nesse diálogo Deus dá um aviso para Caim. Só que tem um detalhe aqui: a escolha diante do aviso do Senhor era de Caim. Ele escolheu não ouvir ao Senhor. Sabe o que eu fico pensando, amados? Nós também temos sido avisados pelo Espírito Santo. Porque dentro dos 9 frutos do Espírito, um deles é o domínio próprio. Da mesma forma que o Senhor disse a Caim: cabe a ti dominá-lo.
eu creio que o Senhor está falando para mim e para você essa noite. O pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Aí, Deus vem e faz uma pergunta para Caim. Caim, por que você está irado? Aí eu fico pensando, amados, parece-me que hoje, nos nossos dias, as pessoas dizem que ser irado é uma virtude, é bom, mostra força, mostra autoridade, mas eu creio que o Senhor está dizendo aqui que não é bom. Porque Ele diz assim, por que você está irado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Vocês percebem que são duas perguntas aqui? Por que você está irado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mais uma vez eu quero chamar sua atenção aqui. Lembra que o Senhor está olhando o nosso coração, Ele não está olhando a nossa oferta. Ele está orando o coração que está ofertando. Aí ele dá o recado para Caim. O pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele cabe a ti dominar. Amados, quantos de nós às vezes temos sucumbido aos nossos desejos? Depois a gente se arrepende, a gente fica triste, a gente fica abatido. E a misericórdia do Senhor é tão tremenda que Ele não imputa a nós. Mas Ele continua com o conselho aqui. Não é isso que o Senhor Jesus falou para a moça de Betânia lá no tanque? Vai, não peques mais. Falou para a pecadora que ia ser apredejada. Seus pecados estão perdoados, toma o teu leito e anda. Amados, o pecado sempre nos paralisa, o pecado sempre nos domina. Mas a ação generosa, graciosa do Senhor nos liberta. Nos liberta. Deus vê a ira, a inveja, os ciúmes, a competição crescendo no coração de Caim e fala: filho, por que você está dando guarida a isso? Eu fico imaginando o Senhor olhando para mim e para você essa noite e fala a mesma coisa. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. O Senhor está divertindo, está nos chamando a atenção com amor, com afeto. Caim, filho amado, menina dos meus olhos, coroa da minha criação. O pecado está batendo na sua porta, fica atento, vigia. O Senhor está oferecendo a Caim uma oportunidade de arrependimento. Amados, eu vejo assim quantas vezes o Espírito Santo fala com a gente e nos dá uma oportunidade de arrependimento. Mas há um sentimento que precisa ser dominado, porque esse sentimento nos impede de alcançar o arrependimento. Por quê? Caim escolheu não ouvir a voz do Senhor, ele ignorou. Pelo contrário, eu fico pensando, o coração de Caim, ele não dormiu, ele ficou maquinando como fazer para matar meu irmão, eu vou como se ele fosse ser vitorioso nisso. Aí você pode dizer para mim: Chico, mas eu não tiro um revólver, não tiro uma faca, não tenho matado ninguém. Mas às vezes a gente para de falar com pessoas, a gente bloqueia pessoas. Tô sem meu celular aqui. No WhatsApp. Porque ele é Lula, porque ele é Bolsonaro. A gente bloqueia, a gente deixa de falar. A gente deixa de ser a expressão exata do amor do Pai.
Porque a gente dá guarida a desejos, a sentimentos, a emoções erradas do nosso coração. Caim escolheu ignorar a voz do Senhor. Quantos de nós às vezes ignoramos a voz do Senhor? Ele escolheu ceder à inveja, ao ódio. E aí a gente tem o triste relato do primeiro assassinato que o mundo viu. E aí a gente tem o resultado da desobediência. Inveja que se transforma em ódio, ódio que maquina, que investe, que gera assassinato. Eu creio que Caim já tinha preparado tudo lá, já tinha preparado uma cova, já tinha preparado tudo. Aí levou o irmão, matou o irmão, jogou, enterrou, problema resolvido. Só que ele se esqueceu que a terra fala. Não há pecado que fique encoberto aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor tudo é patente. Vem a luz. E sabe, amados, todo pecado começa no coração. Ele começa com uma maquinação e se torna uma ação. Todos nós enfrentamos essa tentação. Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 5, diz que todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Nenhum de nós podemos falar que não temos pecado, porque se falarmos isso, já estamos pecando. Mas cabe a nós a responsabilidade por nossas escolhas. O autor de Gálatas, Paulo, fala uma coisa interessante, né? Não adianta você plantar abacaxi e achar que você vai colher tomate. Aquilo que você plantar, com certeza você vai colher. E há uma, não sei se os irmãos já perceberam, mas a Bíblia, ela sempre tem uma lei da multiplicação. O autor de Provérbios, eu não me lembro agora se é Provérbios 18, diz assim, que aquele que semeia vento, colhe tempestade. Vento, tempestade. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se o Espírito Santo tem te confrontado, não fica triste. Isso é graça. Isso é favor. Porque Deus, quando nos confronta, Ele não está nos condenando. Ele está querendo nos livrar da condenação. Ele está querendo nos dar uma oportunidade ao arrependimento. Amados, essa é a parte linda que eu vejo do diálogo de Jesus com Judas. Se você prestar atenção no texto lá, todos os apóstolos perguntaram, Senhor, quem é o traidor? Jesus falou, aquele que eu molhar o pão no vinho e entregar para ele, esse é o traidor. Traidor, perdão. Vocês compreendem que tinha 12 com Judas ali, né? Jesus falou o que ia acontecer. Vocês acham que eles não estavam prestando atenção? Mas quando Deus concede o seu favor, ninguém prestou atenção. Ali a gente vê o que é um ato generoso de Deus. Deus concedeu um favor para Judas. Só que ele, como Caim, fez uma escolha. Deixa eu dizer algo para você, amados. O pecado precisa ser dominado. O pecado é um inimigo. E ele é o nosso real inimigo. E nós precisamos dominá-lo. E deixa eu dizer algo importante para você aqui. Pecado não pode ser negociado.
pecado tem que ser tirado de nós, contestado, arrancado. O pecado começa no coração antes de se formar ou se manifestar nas ações. Tem um texto que Tiago, com muita graça, ele nos explica isso. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Alguém pode me ajudar a ler? Tiago 1, versos 14 e 15. Olha aqui a clareza que Tiago nos dá acerca disso. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vocês percebem que é uma sequência maligna? Tem uma outra versão que diz assim, Guilherme, olha só. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Lembra a atenção que o Senhor deu para Caim? Falou, cuidado com seus desejos. Cobiça, né? Então, ó, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. E você pode falar, não, mas morre literal. Não, o pecado nos afasta da presença de Deus. Misericórdia. Não tem coisa pior para um cristão do que não ter mais a presença de Deus. Mas no próximo ponto vocês vão ver o que é a consequência de uma cidade feita por homens que não andam na presença de Deus. Quão terrível é. Quando o homem rejeita a voz de Deus, o pecado cobra alto preço. Alto preço. Aí tem a terceira ação que eu queria destacar. O pecado tem consequências, mas a graça de Deus supera o pecado. Ao confrontar Caim, Deus sabia o que Caim tinha feito, mas ele faz uma pergunta. Onde está Abel, teu irmão? Sabe por que Deus fez essa pergunta, amados, para Caim? Ele estava permitindo que Caim confessasse o seu pecado. Alguém já leu a primeira carta de João aqui? Quem já leu, ergue a mão. Mas a primeira carta de João é um manual das consequências do pecado e a bênção de se confessar um pecado. Mas sabe, eu queria dizer para vocês como pastor, a minha maior, frustração nesses anos é que a maior dificuldade que eu vejo para um discípulo é confessar pecado. E nós teríamos que ter a alegria de confessar o pecado, porque quando um pecado é confessado, a gente fica livre. Mas parece que é uma situação que a gente esconde, a gente não quer mais confessar pecado. Fica preso com o pecado. E Davi nos dá uma dica do que o pecado faz em nós, literalmente falando, né? Que enquanto ele escondeu o seu pecado, até os seus ossos foram definhando. Caim não entendeu e foi arrogante. E eu penso assim que muitas vezes nós também somos arrogantes porque a gente acha que não precisa confessar pecado. Parece que a gente é acostumado a ter pecado de estimação. É tão bonitinho o meu pecado, eu vou guardar ele aqui na cristaleira do meu coração. Só que esse pecado está levando a gente à morte. Caim endureceu seu coração. Sou eu, por acaso, guardador do meu irmão? Amados,
O pecado endurece o coração e gera indiferença. Ele acabou de cometer um assassinato e está ali. Vida que segue. Deus vem sempre ao nosso encontro para nos confrontar. Sabe por quê? Ele quer nos revelar a verdade. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus, ele nos confronta porque ele quer revelar a nós a sua verdade. E a insensibilidade é a marca de um coração dominado pelo pecado. E aí, infelizmente, a gente vê a sequência da dureza do coração diante de Deus, o que gera, né? Aí vem a sentença de Deus. Tá bom. O solo, o instrumento do seu trabalho vai se virar contra você. Você vai ser errante e fugitivo. O pecado não somente rompe a nossa comunhão com o Senhor, mas rompe também a comunhão com os outros, porque a partir daí ele começou a ser um fugitivo. Caim sentiu o peso do pecado. E aí ele fala: pesado esse castigo. E teme por sua vida. Interessante, né? Até então ele não temeu pela vida do irmão. Aí agora ele teme pela sua vida. E tem alguns estudiosos, amados, que veem quando o Senhor coloca essa marca em Caim, dizem que é uma cruz na sua fronte. E essa cruz não era um sinal para o mal, mas um sinal que preservava a vida dele. E aqui algo que me vem assim, que é terrível, né? Que um homem fora, amados, assim, perdoem-se assim se essa palavra está sendo, mas deixa eu dizer algo para vocês, é muito importante a gente entender. Por isso que quando o Eric me fez a proposta de a gente estudar Gênesis, eu fiquei feliz, porque nós precisamos entender e aprender o que a palavra nos ensina, amados. Deus aqui, ele está mostrando, ele avisou Caim, aí Caim, endurecido, enfrentou o Senhor, aí ele sentiu o peso da consequência do seu pecado. Porque um homem fora da presença de Deus se torna um errante espiritual. Por isso que eu falo, amados, que aqueles que se afastam do Senhor não são um desengrejado. É um perigo, porque se torna um errante espiritual, porque se afasta da comunhão dos santos, se afasta da presença do Senhor. Porque Deus habita em meio aos louvores do seu povo. E aí a gente vê a graça inesperada, né? O sinal que Deus coloca em Caim. E esse sinal, amados, eu vejo assim Deus estendendo o seu cetro de justiça, a sua misericórdia. Porque Deus não é Deus de ira, Deus é Deus de amor. Deus é Deus justo. Para Caim parecia um sinal de vergonha, mas para Deus era um sinal de preservação. Um sinal de graça. Então eu queria dizer para você, trazer uma afirmação aqui. Todo pecado tem consequência. Creia nisso. Mas nenhum pecado é maior do que a graça de Deus. Amém. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. O sinal de Caim aponta para a cruz, onde Jesus foi ferido, para que nós fôssemos restaurados do pecado. Amém, amados? E eu queria concluir dizendo assim, como eu falei no começo, a história de Caim, infelizmente, relata uma tragédia familiar. Mas não só isso, nos traz assim Deus nos chamando a atenção para os relacionamentos familiares hoje, como nós temos tratado os relacionamentos
familiares. Porque Deus, Ele quer conhecer o nosso coração. Ele sabe. Mais uma vez, eu gosto muito do salmista, que ele diz que antes que a palavra chegue à boca, o Senhor já sabe. Porque Ele conhece a intenção do nosso coração. Caim representa para nós aqui um homem religioso, mas sem arrependimento. E Abel representa um adorador sincero, que oferece pela fé o melhor ao Senhor. E eu creio que o texto nos convida nessa noite a sermos verdadeiros adoradores. Porque o texto lá ainda, voltando ao diálogo de Jesus com a mulher no tanque, ele diz assim que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém, queridos? Pela fé. Então, lembre-se, Deus se agrada mais do coração do que da oferta. O pecado precisa ser dominado. Temos pecado, lutamos, mas nós precisamos dominá-lo. E o Espírito Santo nos capacita a dominar o pecado. Amém, queridos? E a graça de Deus, ela está disponível para todo aquele que se arrepende do Senhor, que confia, confessa e se arrepende. Amém, queridos? Interessante, né, que quando Deus perguntou para ele, ele respondeu imediatamente. Eu cuido, meu irmão. Deus deu uma segunda chance para ele, né? Quando ele deu a sentença, mesmo assim, ele não se arrependeu. Norberto, quantos de nós hoje estamos repetindo o mesmo erro? Tem uma frase que eu queria encerrar com ela. Se procederes bem, não é certo que será aceito? Amém, queridos? Deixa o Espírito Santo falar ao nosso coração, amém? Podemos orar? Queria convidar você a ficar em pé. Eu não sei como está o teu coração, né? Eu quero dizer para vocês que essa palavra falou muito comigo. E eu tenho por mim assim, e a minha oração é sempre: Senhor, fala comigo. Porque se a palavra não falar comigo em primeiro lugar... Mas eu creio que o Senhor quer nos abençoar essa noite. Amém? Podemos orar? Senhor, Tu conheces cada um aqui, Senhor. Pai, Tu és tão maravilhoso, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos conhece pelo nome. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe as lutas que talvez há alguém aqui essa noite enfrentando. Dificuldades em perdoar, dificuldades em dominar o pecado. Mas segundo a Tua palavra, o Senhor nos capacita a perdoar. O Senhor nos capacita a vencer o pecado e dominá-lo. Por isso eu quero rogar a Ti, ó Espírito Santo, vem com Tua doce e santa presença. Purifica-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor. Tu sabes, Pai, aquilo que precisa ser renunciado. Tu sabes, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. E eu quero rogar a Ti, ó Espírito Santo, ministra em nossos corações, Pai. Ori cantalalabachaias. Ori ketenina lalamaseri keterina dalalabachaias. Senhor, Tu és gracioso, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bendito, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Livra-nos, Pai, de todo o peso, Senhor. Pai, o autor de Hebreus fala, o pecado, ele pesa, ele nos assedia. Livra-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda
Socorre-nos em nossa fraqueza. Queremos ser mais que vencedores na Tua graça, porque em Ti, nós somos vencedores. O Senhor não nos vê com os olhos maus, mas o Senhor nos vê com seus olhos de amor. Por isso eu peço a Ti, Senhor, nos purifica, Senhor, nos limpa, nos lava, Senhor. Livra-nos, Pai, de tudo aquilo que impede o fluir do Teu Espírito, Senhor. Ó, Senhor, leva-nos, Pai, à liberdade, Senhor, de desfrutar da comunhão íntima com o Senhor, Pai, de ouvir a Tua voz, Pai. Leva-nos, Pai, a ouvir a Tua voz como Caim ouviu. Queremos ouvir a Tua doce voz, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.